Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, espero que vocês estejam todos bem e vamos para mais um vídeo hoje. Hoje nós vamos falar sobre as atividades acadêmicas, né? As atividades que podem estar incluídas também como a prova e atividades em grupos e atividades individuais do mundo acadêmico, da vida universitária. Irei estar compartilhando com vocês aqui algumas das minhas impressões, das minhas experiências com estas atividades e dando algumas dicas de como você pode seguir sem se frustrar tanto nessas atividades. Antes de tudo, é necessário a gente compreender que na vida universitária, dentro da universidade, você aí que já está mais avançado no curso, você consegue já perceber que às vezes a gente não tem escolhas. E às vezes a gente não vai fazer aquela atividade. Às vezes a gente tem que fazer aquela atividade, melhor dizendo, que a gente não gostaria de fazer. E da forma que a gente não gostaria. Uma coisa é certa. Cada professor tem a sua metodologia de aplicar e de avaliar o aluno com suas atividades parciais. E essa autonomia de metodologias, né, e essa autonomia de estratégia para avaliar o estudante universitário pode te agradar e pode não te agradar. Qual é o conselho que eu dou para você? Se preparar. Se preparar para toda e qualquer atividade que lhe seja exigida no semestre. Primeiro, nós temos uma modalidade de atividade que é uma atividade parcial escrita, né? E essa modalidade escrita, ela pode ser tanto em grupo quanto individual. Já fiz nas duas modalidades, resenhas, artigos, textos argumentativos, textos descritivos, uma série de textos escritos, né, que os professores exigem, podem vir a exigir, tanto de forma individual, para testar apenas aquele aluno, quanto em grupo, para testar a capacidade justamente de trabalho em equipe, em grupo, daquelas pessoas, daqueles estudantes, em apenas um trabalho escrito. Ele aí vai conseguir ali ter, né, uma análise. Aqui eu estou falando do ponto de vista do estudante, que não sou professor universitário, e a impressão de que eu tenho é de que o professor verificará, dentre diversas coisas, obviamente, relacionadas ao conteúdo, verificará a capacidade daqueles alunos em sintetizarem vários entendimentos possíveis. Porque nós sabemos, né, uma equipe com várias cabeças pensando, tem diversas concepções e diversos entendimentos, diversas interpretações distintas que são capazes de tornar um entendimento uniforme sobre determinado tema, determinado conteúdo, e ao mesmo tempo ser sintético, ter a capacidade argumentativa fundamentada, mas não deixar de ser sintético. Uma das questões que eu trago, essa questão da síntese, da capacidade de sintetizar o texto escrito, é justamente a carga que o professor tem. Por exemplo, o professor tem uma turma de 60 alunos, e aí ele divide estes 60 alunos em 10 equipes de 6 alunos. Razoavelmente 10 trabalhos escritos ele terá para corrigir. Mas às vezes ele passa um trabalho escrito individual, e aí não serão só 10 alunos para analisar, e sim 60. Então, esses 60 trabalhos escritos poderá demandar muito tempo do professor e esforço, né, para corrigir em tempo hábil para entregar aos alunos, e tem professores que por isso acabam por exigir um trabalho, delimitar o número de páginas, né, de um trabalho, e isso acaba por também dificultar a capacidade argumentativa e de explicação fundamentada do estudante. Mas, por outro lado, é justamente esse mesmo objetivo de limitar, de encaminhar o estudante a escrever todo o conteúdo
conforme o seu entendimento e os seus estudos, em poucas páginas, né? Justamente essa capacidade e um dos quesitos que o professor irá analisar nesta propositura de trabalho, né? Individual, com limitação de páginas. Como eu já disse, o trabalho em grupo, ele requer justamente que se chegue a um consenso para um entendimento uniforme ou que se apresente vários entendimentos, também pode ser possível dependendo da exigência do professor sobre determinado tema. Estamos falando do trabalho escrito em grupo e individual. Talvez, em decorrência do tempo, eu deixarei para tratar do trabalho oral, ou seja, da apresentação de seminários e outros tipos de apresentações orais em um outro vídeo para ficar bem explicadinho, bem detalhadinho para vocês sobre minhas experiências, né? Voltando para o tema do trabalho escrito em grupo ou individual, nós temos a seguinte questão, de organização também de equipe. E isso é genérico, tanto vale para o trabalho escrito quanto vale para o trabalho oral. Por que isso é genérico? Porque quando se tem trabalho em grupo, existem alguns colegas, e aqui vai uma crítica como estudante, para outros estudantes, e um alerta para vocês, de que a gente não deve deixar tudo nas costas de um líder. Nomear um líder e deixar tudo nas costas desse líder. Não, a gente deve se unir, dividir as tarefas, e aí, óbvio, nesse grupo sempre aparecerá alguém com um espírito de líder ou com uma postura mesmo de liderança. E isso é interessante, isso é bom para que o trabalho seja organizado, para que tenha uma metodologia, uma organização na elaboração do trabalho, tanto para responder ao prazo do professor, quanto para que saia um trabalho bem feito, muito bem feito, e o professor fique com essa impressão, né, de organização da equipe. Então, vale dizer que o trabalho em grupo, ele não é de várias pessoas apenas. O trabalho em grupo é aquele que compõe várias pessoas e que todas essas pessoas pertencentes ao grupo contribuem para o trabalho, contribuem de maneira efetiva. E aí aqui nós podemos trazer sim coisas, e isso não é só maluquice da minha cabeça, não se trata de maluquice da minha cabeça, nem de coisas soltas. A gente traz aqui a questão da razoabilidade, da proporcionalidade sim também. Aqui a gente traz a questão da equidade, né? A questão da igualdade material e da proporcionalidade, da razoabilidade, como eu já havia dito, né? Por quê? Porque sempre tem um engraçadinho ou uma engraçadinha que quer ficar com a menor parte do trabalho, quer ter menos trabalho com o trabalho, digamos assim. E isso acaba sendo muito constrangedor para os outros colegas e para si mesmo, para esse engraçadinho ou essa engraçadinha. Então, sempre faço essas críticas, sempre peço aos meus colegas, quando compõem a equipe, que depois do trabalho nós façamos uma análise sobre o desempenho desse trabalho em relação à nota e o desempenho de cada colega, de maneira a que aponte, digamos assim, não apontar de maneira a constranger e a tentar corrigir, mas que aponte, dê sugestões, na verdade, sobre o desempenho do outro no trabalho, e tanto com elogios quanto com críticas construtivas. Aí vai a questão, não para diminuir o colega, não para ridicularizar o colega no meio dos outros, mas sim para que um contribua com o outro, com o crescimento pessoal e profissional do outro. Portanto, essas críticas são fundamentais, eu utilizo disso, né? Eu e os meus grupos, nós utilizamos disso quando fazemos trabalhos em equipes. Então, falando bastante aqui para vocês, porque é realmente um tema muito importante, muito interessante, que muitos colegas às vezes vêm me fazer queixas a mim, né, sobre essa questão de levar tudo nas costas, ficar com a sobrecarga, né, dos trabalhos em grupos, quando na verdade isso destoa. Se tratando do texto do curso de Direito, isso vai muito de encontro, né? Contraria muito
a questão do que o direito propõe, né, de justiça, da ideia de justiça, da ideia de equidade, de proporcionalidade e de honestidade também, né? Honestidade, digamos assim também, honestidade. Pois bem, uma outra questão dos trabalhos em equipe é o seguinte: já falei dessa questão da organização, né? Que é necessário o grupo ter, não dispensando, absolutamente não podemos dispensar a figura do líder, mas, entretanto, né? Por outro lado, nós também não podemos sobrecarregar este líder e deixar que ele, ao assumir essa liderança, responda por todo o trabalho, porque o trabalho em equipe é para que justamente todos trabalhem um pouco e o resultado do trabalho saia brilhantemente positivo, né? De forma positiva. Uma outra questão que eu falei, que é a questão das críticas, né? Fundamentais para que as pessoas evoluam na sua graduação, né? Na sua vida profissional, no seu desenvolvimento profissional. O estudante universitário, ele constrói ali desde a universidade a sua carreira profissional, né? Então, é dali que você já observa aqueles colegas que terão bons desempenhos em trabalhos em equipe e aqueles que não terão desempenho nenhum em trabalho em equipe, muito menos terão equipe, porque na vida profissional isso ocorre de maneira autônoma, né? Não tem ali um tutor, um professor para exigir que se realize determinadas tarefas e atividades em equipe, muito menos sob a ameaça do ponto, né? Que é uma coisa que é o que mais preocupa os estudantes de graduação, os estudantes de maneira geral, é o ponto. Então, na vida não terá isso, né? E o trabalho em equipe, ele vai requerer justamente essa força de vontade própria, essa responsabilidade pessoal, este compromisso, essa honestidade, para que as coisas possam fluir, né? Sempre tem, como eu disse, aquele que menos trabalha, que quer trabalhar menos, mas também sempre vai ter o chato da equipe, outra figura importante, né, de se ter. Tem tanto o chato que fala demais, quanto o chato que tudo discorda, quanto o chato que discorda na hora que tem que discordar e concorda na hora que tem que concordar. Eu sou esse tipo de chato. Eu sou esse tipo de chato que eu tento ser o máximo coerente possível com a equipe. E tento transparecer a máxima verdade com a equipe. Vou contar um pouco da experiência agora, pessoal. Qual a minha estratégia? Entrar na universidade, entrar no curso. E aí as primeiras equipes foram, obviamente, você vai fazendo ali proximidade com algumas pessoas, né? Com as quais você primeiro entra em contato e você sente uma sintonia, né? Uma simpatia por aquelas pessoas mais próximas. E aí é com essas pessoas que você vai começar a desenvolver os seus trabalhos acadêmicos em grupos. E é também com essas pessoas que você vai começar a ter as impressões. Vem cá, quem é que trabalha mais na equipe? Quem é que produz mais na equipe? Quem é que se escora mais na equipe? Qual o resultado da equipe? Também se avaliará isso, né? Qual é o resultado do desempenho dessa equipe? Está sendo positivo? Está sendo negativo? Né? Um colega ponga mais em qual outro colega? Para tentar remediar isso e equilibrar isso, para que não fique desproporcional. Também não fique chato. Porque às vezes um colega que está sobrecarregado, ele pode aguentar até um tempo, mas uma hora ele vai tirar o ombro. E aí você que está se apoiando no ombro dele vai se desequilibrar e vai cair. Então esse jogo aí essa metáfora aí, né, que eu fiz, essa comparação, vai servir justamente para que você fique de olho se você se escora no seu colega nos trabalhos acadêmicos. Uma outra coisa que vale dizer, aqueles trabalhos ali não é só pelo ponto não, tá? Aqueles trabalhos ali vão justamente também, um outro objetivo da metodologia dos professores, testar a sua capacidade em várias ocasiões, em várias exigências. Por exemplo, a escrita. O trabalho escrito, por exemplo, se você faz só parte da pesquisa e não escreve também, você faz só a pesquisa e não escreve também, vamos dizer, o colega que escreveu, ele está testando a escrita dele.
enquanto você não. Por outro lado, também tem uma vantagem ao pesquisador que você não vai ter, você que escreve. Enquanto você só escreve, o pesquisador está tendo a vantagem de alicerçar mais ainda o seu conhecimento e a sua capacidade de pesquisa. E isso você está em desvantagem ao colega. Não é uma questão de concorrência, é uma questão de um crescimento equiparado, de um crescimento igualitário. Então é isso que eu quero sinalizar e chamar a atenção de que uma equipe ela deve produzir em pé de igualdade, ela deve produzir cada integrante dessa equipe de maneira proporcional, quanto para que o desempenho do grupo seja excelente, quanto para que o seu desenvolvimento pessoal também seja excelente e promissor. É essas as sinalizações que eu tenho a fazer. Nós ainda trataremos desses temas em muitos outros vídeos, porque conto aqui um terço das experiências que já tive. Mas só para finalizar, eu trago exatamente a estratégia de como escolher os grupos ou de como seguir na faculdade na realização dos trabalhos em equipe. Como eu já disse aqui para vocês em um vídeo, cada semestre que se passa, a complexidade das disciplinas vão se intensificando. Isso porque o aprendizado ele não é isolado, e sim como é que se diz? Carregado. O aprendizado ele é cumulativo na palavra dos professores. Cumulativo de que maneira? O assunto que você viu no primeiro semestre de teoria do direito, ou de teoria do Estado, teoria geral do Estado, ou até mesmo da ciência política, da história do direito, são assuntos que agregarão na disciplina de direito do trabalho, de direito constitucional, de processo constitucional, de direito penal, civil, administrativo, processo penal, processo civil e assim sucessivamente. Ou seja, disciplina por disciplina vai uma apoiando a outra. Portanto, se você não tem uma bagagem teórica de determinada disciplina, pode ter certeza que isso vai contar lá no seu desenvolvimento em determinada disciplina, em outra determinada disciplina. Então, é necessário justamente ter em mente essa questão de como escolher as equipes, como eu vou ser estratégico, tanto para me testar como estudante, tanto para desenvolver as minhas habilidades, que me tornarão um profissional de excelência, quanto para não me sobrecarregar e eu tanto ser um profissional de excelência por ter sobrecarga, ou não, e isso vai ser muito relativo, quanto eu vou ser um profissional frustrado por ter sido explorado a vida acadêmica toda e quando chegar no campo profissional não conseguir ter êxitos que aqueles que se escoraram em mim obtiveram. Então, a minha estratégia pessoal foi a seguinte: me associei, me interliguei com os colegas mais próximos e o que é que acontecia? Eu resolvi em diversas disciplinas em que eu pegava com esses mesmos colegas as disciplinas, repetir os grupos. Aí tem pessoas que realmente têm críticas a isso. E aí tem certo momento que essa técnica não vai funcionar, porque talvez se você pegar uma disciplina adiantada ou se você atrasar uma disciplina, talvez aqueles mesmos colegas de outras disciplinas não estarão nessa mesma disciplina. Não sei se vocês compreenderam ainda. Vamos supor, método de pesquisa segundo semestre. Você pega o método de pesquisa, você deixa para pegar o método de pesquisa no terceiro semestre. E aí os seus colegas, naquele mesmo semestre que você está, do segundo, pegam no segundo. Quando você chegar no terceiro semestre, que você for pegar a disciplina de segundo semestre para cursar, você não vai encontrar aqueles mesmos colegas, aqueles mesmos integrantes das disciplinas, matriculados naquela disciplina. E aí você não conseguirá formar a mesma equipe. Então, a dica que eu dou é essa. Você tem que observar também essa questão das disciplinas dos semestres, tentar seguir um cronograma fixo, não muito oscilante, dependendo também de sua vida pessoal, de suas cargas e sobrecargas e dos casos fortuitos que venham por acontecer, que é natural da vida humana, mas tentar bolar essa estratégia de manter uma equipe,
Por que isso? Isso se essa equipe você visualizar que tem um potencial de evolução muito grande. E eu sou prova viva disso, eu posso provar isso, né? Através de alguns relatos que eu trarei aqui futuramente sobre os êxitos e também as frustrações que sempre vai existir. Não existe só maravilhas não, tá? Então, a estratégia é essa. A minha estratégia que eu utilizei é essa. E eu digo para vocês que ela deu muito certo. Utilizar dos mesmos colegas daqueles que você utilizar dos mesmos colegas daqueles que você teve bom rendimento nas atividades. Não é só rendimento de nota que eu estou falando, não estou falando de ponto. Pouquíssimas vezes aqui falei de ponto, mas eu estou falando mesmo de crescimento, né, de aprendizagem, porque aquele que tira nota baixa também pode estar aprendendo mais ainda, por sinal, do que aquele que fecha a atividade, né? Então a nota é algo muito relativo e muito polêmico. Portanto, não é disso que eu estou tratando. Eu estou tratando justamente daquele grupo agradável, que lhe agrada, daquele grupo que lhe dá vontade de contribuir para ter um bom resultado no trabalho, daquele grupo que não lhe constrange, né? Daquele grupo que você não tem dor de cabeça, que você não discute quase nada, a não ser discussões pertinentes ao conteúdo, isso que eu acho muito rico, por sinal, mas é isso. Essa foi a minha estratégia inicial, uma das primeiras estratégias que eu tive para desenvolver trabalhos e atividades em grupo. E aí, esse vídeo aqui que a gente está falando mais especificamente de atividades escritas, eu trarei um outro vídeo para a gente tratar de atividades orais, né? E também atividades orais tanto em grupo quanto individual, certo? Então eu agradeço você que assistiu o vídeo, peço que você deixe o seu like aí, a sua curtida, compartilhe com aquele seu colega universitário, independente do curso que ele esteja, principalmente se for do curso de Direito, mas independendo do curso que ele esteja, ou aquele pré-universitário que deseja entrar na faculdade brevemente, e eu peço a vocês todos que fiquem bem, se protejam e até o próximo vídeo. Aguardem!